Aquele dia ainda está gravado em minha memória. Com a barriga já pesada da gravidez, eu só desejava um pouco de paz para descansar. Mas foi justamente minha sogra quem transformou a casa em um verdadeiro inferno. Ela não apenas me insultou com palavras cruéis, como também desferiu socos em mim, chegando até a dar um chute cruel na minha barriga, o lugar onde meu pequeno ser estava abrigado. Tremendo e com muita dor, eu ainda tentei me manter firme, porque sabia que, se desmoronasse, meu filho não teria chance de nascer. Ela acreditava que tinha vencido, que eu permaneceria para sempre frágil e indefesa, mas não fazia ideia de que aquele ato de crueldade seria o início de uma grande mudança em minha vida. O som seco do golpe ecoou pela mansão como um trovão em dia de céu claro. Valéria Santibanez caiu no chão de mármore, com as mãos instintivamente protegendo sua barriga de 3 meses, enquanto os convidados da festa de família ficaram paralisados com as taças de cristal a meio caminho de seus lábios. Dona Remédios Aguirre se erguia sobre ela como uma torre de fúria, com o vestido de seda preta inflado pela raiva e os olhos injetados por uma cólera que vinha fermentando há meses. Sua mão direita ainda tremia com a força do golpe que acabara de desferir no ventre de sua nora. Isso é o que acontece por tentar roubar o futuro da minha família, sua aproveitadora de uma figa, gritou a mulher de 62 anos, com uma voz que cortava o ar como uma lâmina. Desde o dia em que você pôs os pés nesta casa, eu soube que não era nada mais que uma caça-fortunas do interior. Valéria, com apenas 21 anos, tentava se levantar do chão frio, enquanto sentia uma dor aguda perfurar seu abdômen. Seus olhos castanho claros se encheram de lágrimas, não só pela dor física, mas pela humilhação de ser agredida na frente de toda a alta sociedade de San Luis Potosí, que havia sido convidada para celebrar o aniversário de 40 anos de seu marido, Patrício Monterrubio Aguirre. A jovem havia chegado àquela mansão há apenas 6 meses, quando se casou com Patrício depois de um namoro de 2 anos que mantiveram em segredo. Ela vinha de uma família humilde de Vila de Reyes, onde seu pai, Sebastião Santibanez, trabalhava como mecânico em uma oficina à beira da Estrada Federal, e sua mãe, Dona Esperança Morales, vendia pamonhas e salgados na feira de rua nos fins de semana. Desde o primeiro dia em que cruzou o portal daquela casa de 3 andares, com jardins que pareciam saídos de uma revista, Dona Remédios a havia recebido com um sorriso falso que não alcançava seus olhos cinza-aço. Então você é a moça de quem meu Patrício tanto me falou. Ela disse enquanto a examinava da cabeça aos pés, como se fosse gado em leilão. Espero que você saiba se comportar em uma casa decente. Os primeiros meses de casamento haviam sido um pesadelo disfarçado de conto de fadas. Patrício, herdeiro de uma fortuna construída com fazendas de gado e negócios imobiliários, trabalhava o dia inteiro nos escritórios no centro da cidade, deixando Valéria sozinha na mansão com sua mãe, que aproveitava cada momento para lembrá-la de que não pertencia àquele mundo. Os guardanapos vão do lado esquerdo, não do direito. Por acaso na sua casa não te ensinaram boas maneiras básicas? Dizia Dona Remédios durante as refeições, enquanto Celestino e Amparo, os empregados domésticos que trabalhavam naquela casa por mais de 20 anos, fingiam não ouvir as constantes humilhações. Meu filho poderia ter se casado com qualquer moça de boa família desta cidade, continuava a mulher, enquanto cortava sua carne com movimentos precisos e calculados. As filhas dos Elizondo, dos Vasques do Real, dos Torres Landa, todas com educação, com classe, com sangue azul. Mas não, ele teve que se interessar por uma caipira que nem sequer sabe usar os talheres corretos. Valéria aguentava cada insulto em silêncio, lembrando-se das palavras de sua mãe antes do casamento. Filha, sogras são sempre difíceis no começo. Dê tempo ao tempo.
Você verá que ela mudará quando o bebê nascer. Mas quando Valéria anunciou sua gravidez, apenas um mês após o casamento, em vez de amolecer o coração de Dona Remédios, pareceu endurecê-lo ainda mais. Tão rápido você engravidou? Ela perguntou com um sorriso venenoso durante o jantar de família. Que suspeito! Mal se casou com meu filho e já está esperando. Será que você já não veio grávida de antes? Senhora, o bebê é de Patrício, respondeu Valéria com a voz trêmula, mas firme. Nós nos amamos e estamos muito felizes por formar uma família. O amor. Dona Remédios riu com uma gargalhada seca como folhas mortas. Que ingênua você é, garota. O amor não paga as contas nem mantém o status social. Você veio aqui para buscar uma vida fácil e conseguiu engravidando do meu filho. Os comentários se tornaram mais cruéis à medida que as semanas passavam. Dona Remédios se encarregava de fazer observações ofensivas na frente das visitas, sempre com um sorriso educado que não enganava ninguém. Minha nora vem de uma família muito simples. Ela dizia às suas amigas do clube social, enquanto tomavam chá na varanda. Esperemos que o bebê saia com os genes dos Monterrubio e não com os... Bem, vocês sabem. Patrício, quando Valéria tentava falar com ele sobre o comportamento de sua mãe, sempre encontrava desculpas. Mamãe é assim, Valéria. Ela está acostumada a um certo tipo de vida. Dê tempo para que ela se adapte a você. Mas o tempo só piorava as coisas. Dona Remédios começou a inventar falhas inexistentes no comportamento de Valéria, a criticar sua maneira de se vestir, de andar, de falar. Ela a tratava como se fosse uma empregada a mais em vez da esposa de seu filho. Nesta família temos tradições, dizia enquanto a obrigava a aprender protocolos sociais complicados. Você não pode aparecer em eventos importantes falando como uma camponesa ou vestindo roupas de brechó. A gota d'água veio naquela noite de sábado, durante a festa de aniversário de Patrício. Valéria havia passado a semana inteira se preparando, escolhendo um vestido azul marinho que mal começava a se ajustar na sua cintura, praticando conversas no espelho para não fazer feio na frente dos convidados importantes. Tudo tinha começado relativamente bem. Os empresários mais influentes de São Luís Potosí enchiam os salões da mansão. Havia músicos de seresta tocando no jardim e as mesas estavam decoradas com arranjos florais que haviam custado mais do que a família de Valéria ganhava em um mês. Mas quando chegou a hora dos brindes, Dona Remédios tomou a palavra e começou a falar sobre as tradições familiares e a importância de manter a linhagem, lançando olhares cheios de veneno para Valéria. Meu filho sempre soube escolher bem, disse com voz forte que alcançava todos os cantos do salão, enquanto segurava uma taça de cristal como se fosse um cetro. Embora às vezes as aparências enganem, e o que parece inocência pode esconder intenções muito calculadas, o silêncio se tornou pesado entre os convidados. Valéria sentiu que todos os olhares se cravavam nela como agulhas. Seu coração começou a bater tão forte que temeu que todos pudessem ouvi-lo. Mamãe, interveio Patrício com nervosismo. Acho que já chega. Não, meu filho. Continuou Dona Remédios sem baixar a voz. É importante que todos saibam que nesta família valorizamos a honestidade acima de tudo. E quando alguém chega com mentiras desde o primeiro dia, bem, cedo ou tarde, a verdade vem à tona. Valéria se levantou com as pernas trêmulas. Senhora, eu não entendo a que se refere. Não entende? Interrompeu a Dona Remédios com um sorriso cruel. Então me deixe ser mais clara, querida nora. De quantos meses você disse que está grávida? A pergunta caiu como uma bomba no meio do salão. Os murmúrios começaram a se espalhar entre os convidados como fogo em campo de pasto seco. De 3 meses, respondeu Valéria com a voz quase inaudível. 3 meses, repetiu Dona Remédios saboreando cada palavra. E vocês se casaram há apenas 2 meses. A matemática é muito interessante, não acha? O rosto de Valéria ficou vermelho como carmim.
Senhora, a senhora sabe perfeitamente que Patrício e eu esse. O que sei perfeitamente é que você chegou a esta casa já grávida, procurando um pai para seu filho, explodiu Dona Remédios. E nesse momento, se atirou contra Valéria com uma fúria que vinha contendo por semanas. O golpe acertou diretamente o ventre, forte e preciso, como se ela tivesse calculado esse momento por muito tempo. O silêncio que se seguiu ao golpe foi ensurdecedor. 120 convidados da alta sociedade potosina ficaram imóveis, como estátuas de sal, vendo uma jovem grávida se contorcer de dor no chão de mármore italiano, enquanto sua sogra a olhava de cima com satisfação. Valéria sentia uma dor aguda perfurar seu ventre, como se milhares de alfinetes se cravassem ao mesmo tempo. Suas mãos trêmulas se agarravam ao abdômen enquanto tentava se levantar, mas cada movimento intensificava o sofrimento. Um fio de sangue começou a escorrer por suas pernas, manchando o vestido azul marinho que havia escolhido com tanto cuidado. Valéria! Gritou finalmente Patrício, quebrando o feitiço de horror que havia paralisado a todos. Ele se ajoelhou ao lado de sua esposa, mas seu rosto mostrava mais pânico pelo escândalo público do que preocupação genuína com o estado dela. Dona Remédios recuou um passo, mas longe de demonstrar arrependimento, seu olhar se endureceu ainda mais. Agora todos podem ver o tipo de mulher que ela é, declarou com voz firme, dirigindo-se aos convidados que a olhavam boquiabertos. Uma mentirosa que tenta empurrar filhos de outros para a minha família. Dona Remédios, exclamou Aurélio Vasques do Real, um dos empresários mais respeitados da cidade e padrinho de batismo de Patrício. Como a senhora pode agredir uma mulher grávida? Isso é inconcebível. Inconcebível é uma caipira querer enganar os Monterrúbio, replicou Dona Remédios sem se abalar. Vocês não conhecem esta garota como eu a conheço. Ela chegou aqui com suas artimanhas, enrolou meu filho com suas mentiras e agora pretende que mantenhamos um filho que nem sequer é do nosso sangue. Os murmúrios se intensificaram entre os convidados. As damas da sociedade cochichavam atrás de seus leques enquanto os homens trocavam olhares de constrangimento. O escândalo era de proporções monumentais. Jamais haviam presenciado uma cena tão violenta em uma reunião social daquele nível. Mamãe, por favor, suplicou Patrício enquanto ajudava Valéria a se sentar em uma cadeira que Celestino, o mordomo, havia aproximado. Valéria precisa de um médico. Ela está sangrando. Que o médico a examine se quiser, respondeu Dona Remédios com frieza glacial. Mas quando ele confirmar que esse filho não é seu, eu quero que esta mulher saia da minha casa para sempre. O Dr. Emílio Sandoval Reis, que por acaso estava entre os convidados, se aproximou para examinar Valéria. Era um homem mais velho, de cabelos grisalhos e maneiras refinadas, que atendia a família Monterrúbio há mais de 30 anos. Preciso levá-la ao hospital imediatamente, anunciou após um exame rápido. A jovem está perdendo sangue e o bebê corre perigo. Vá, interveio Dona Remédios com um sorriso sinistro. Certamente ela perderá esse filho que tanto diz ser do meu Patrício. Será a maneira que Deus tem de fazer justiça. As palavras da mulher causaram um choque cultivo entre os presentes. Mesmo para os padrões de crueldade da alta sociedade, os comentários de Dona Remédios ultrapassavam todas as linhas do decoro e da humanidade básica. Dona Mercedes Torres Landa, esposa do banqueiro mais importante da cidade, se aproximou com o rosto severo. Remédios, acho que você perdeu completamente a razão. Uma cristã jamais desejaria a morte de uma criatura inocente. Não há nada de inocente neste engano, replicou Dona Remédios elevando a voz. Vocês não entendem porque não têm filhos homens para proteger. Esta mulher veio roubar o que não lhe pertence, e eu não vou permitir isso enquanto tiver vida. Enquanto os adultos discutiam, Valéria lutava contra ondas de dor que a faziam se dobrar sobre si mesma. O sangramento se intensificava e ela sabia.
com aquela intuição terrível que as mães têm, que estava perdendo seu bebê. Por favor, murmurou com a voz quebrada, dirigindo-se a Patrício. Leve-me ao hospital. Nosso filho, meu filho, corrigiu a dona Remédios do outro lado do salão. Jamais seria de uma mulher como você. Patrício pegou Valéria nos braços e se dirigiu à saída, seguido pelo Dr. Sandoval e alguns convidados que haviam decidido acompanhá-los. Mas antes de chegar à porta, Dona Remédios gritou para seu filho: se você levar essa mulher para o hospital, nunca mais volte a esta casa. Você tem que escolher entre ela e sua família. Patrício parou de repente. Por um momento que pareceu eterno, ele olhou alternadamente para sua mãe e para sua esposa agonizante em seus braços. Valéria pôde ver em seus olhos a luta interna entre o amor por ela e o medo da autoridade materna que havia dominado toda a sua vida. Patrício, sussurrou Valéria com as poucas forças que lhe restavam. Por favor, nosso bebê. Finalmente, Patrício continuou caminhando para a porta, mas o fez com a cabeça baixa e os ombros caídos, como um homem que acabara de tomar a decisão mais difícil de sua vida. No Hospital Central de San Luis Potosí, depois de 3 horas de agonia, Valéria perdeu o bebê. Era uma menina perfeitamente formada, que teria sido a primeira neta dos Monterrubio Aguirre. O Dr. Sandoval confirmou que a causa da perda havia sido o trauma abdominal causado pelo golpe. Sinto muito, disse o médico a Patrício, enquanto saía do quarto onde Valéria jazia sedada. Sua esposa vai se recuperar fisicamente, mas isso foi um choque terrível para o sistema dela, e o bebê era completamente normal e saudável. Definitivamente era seu, Sr. Monterrubio. Patrício desabou em uma cadeira no corredor e chorou pela primeira vez desde que era criança. Não só havia perdido seu primeiro filho, mas agora teria que enfrentar a terrível realidade do que sua mãe havia feito e de sua própria covardia por não a ter defendido antes. Quando Valéria acordou horas depois, a primeira coisa que perguntou foi por seu bebê. Patrício não teve coragem de lhe dizer a verdade imediatamente, mas seu silêncio e seus olhos vermelhos disseram tudo. Ele se foi, murmurou Valéria. E não era uma pergunta, mas sim uma confirmação do que seu coração de mãe já sabia. Minha filha se foi. Valéria, começou Patrício, mas as palavras ficaram presas em sua garganta. Sua mãe matou nossa filha, disse Valéria com uma voz tão fria e vazia que gelava o sangue, e você a deixou fazer isso. Nesse momento, algo se quebrou para sempre entre eles. Não apenas o bebê havia morrido, mas também o casamento, a confiança e qualquer possibilidade de futuro juntos. Valéria fechou os olhos e jurou a si mesma que Dona Remédios Aguirre de Monterrubio pagaria pelo que havia feito. Não sabia como nem quando, mas a justiça chegaria, mesmo que ela tivesse que buscá-la com suas próprias mãos. A notícia do escândalo na mansão dos Monterrubio se espalhou por toda a cidade de San Luis Potosí como fogo em mata seca. Em menos de 24 horas, das lojas do centro aos bairros mais humildes, todo mundo comentava a maneira brutal com que Dona Remédios Aguirre havia agredido sua nora grávida na frente da alta sociedade potosina. Valéria permanecia internada no Hospital Central, não tanto por suas feridas físicas, que já haviam sarado, mas pela devastação emocional que a lhe mantinha em um estado de choque profundo. Sua irmã mais nova, Cristina Santibanez, havia viajado de Vila de Reis assim que soube da tragédia, e agora não se separava de seu lado. Irmã, você tem que comer alguma coisa, suplicava Cristina enquanto tentava aproximar-lhe uma xícara de caldo de galinha. Já se passaram 3 dias e você não provou uma migalha. Não tenho fome, respondia Valéria com uma voz oca vazia, como se tivessem arrancado sua alma. Minha filha se foi, Cristina. Minha bebezinha se foi,
e eu não pude protegê-la. Seus pais, Sebastião e Dona Esperança, chegaram ao hospital no mesmo dia do incidente. Sebastião, um homem trabalhador de mãos calejadas por anos de trabalho na oficina mecânica, havia tido que fechar seu negócio por uma semana para estar com a filha. Seu rosto moreno mostrava uma mistura de dor pela perda da neta e uma raiva profunda pela família que havia destruído a vida de Valéria. Essa mulher vai pagar pelo que fez com minha filha, declarou Sebastião, enquanto falava com o advogado Rodolfo Guerreiro Espinosa, um advogado jovem, mas brilhante, que havia aceitado pegar o caso sem cobrar adiantado. Não me importa que ela tenha todo o dinheiro do mundo. O que ela fez foi um crime. O advogado Guerreiro, de 35 anos, cabelo preto e olhos decididos, havia estudado Direito na Universidade Autônoma de San Luís Potosí e se especializado em casos de direitos humanos e violência doméstica. Quando soube do caso pelos jornais, se apresentou no hospital oferecendo seus serviços de forma gratuita. Sebastião, garanto que levaremos este caso até as últimas consequências, prometeu o advogado enquanto revisava os documentos médicos. Temos o relatório do Dr. Sandoval, que confirma que a perda do bebê foi causada diretamente pelo trauma do golpe. Além disso, contamos com mais de 100 testemunhas que presenciaram a agressão. Mas o que o advogado Guerreiro não sabia era que Dona Remédios Aguirre já havia colocado em prática sua própria estratégia legal. A mulher havia contratado o escritório de advocacia mais prestigiado e caro de todo San Luís Potosí, o Elizondo Vasques e Associados, dirigido pelo advogado Maximiliano Elizondo Herrera, conhecido em toda a região por sua habilidade em fazer problemas legais de famílias poderosas desaparecerem. O advogado Elizondo, um homem de 60 anos com cabelo prateado penteado para trás e ternos que custavam mais do que o salário anual de um trabalhador médio, se reuniu com Dona Remédios em sua mansão na mesma noite em que Valéria perdeu o bebê. Este assunto pode ser resolvido de maneira discreta se agirmos rapidamente, disse-lhe Dona Remédios enquanto se acomodava no sofá de couro italiano da biblioteca familiar. A chave está em desacreditar a versão dos fatos e questionar os motivos de sua nora. Faça o que tiver que fazer, advogado, respondeu Dona Remédios sem mostrar o menor rastro de arrependimento. Essa mulher veio a esta casa para roubar e não vou permitir que agora ela tente nos chantagear com um suposto acidente. A primeira jogada do advogado Elizondo foi sutil, mas eficaz. Começou a vazar informações para a mídia local, sugerindo que a versão de Valéria não era confiável, que havia inconsistências em seu testemunho e que a perda da gravidez poderia ter tido outras causas. Fontes próximas à família Monterrubio confirmam que a jovem havia tido complicações prévias em sua gravidez, publicou o jornal El Sol de San Luís em um artigo que apareceu 3 dias depois do incidente. Médicos especialistas indicam que, em muitos casos, os abortos espontâneos podem ocorrer por fatores naturais não relacionados a traumas externos. Sebastião ficou furioso quando leu o artigo. Isso é uma mentira, gritou enquanto agitava o jornal nas mãos do advogado Guerreiro. Minha filha nunca teve complicações. Todos vimos como aquela bruxa a golpeou na frente de toda a gente. Calma, Sebastião, respondeu o advogado Guerreiro. Esta é a estratégia típica dos advogados caros. Tentar contaminar a opinião pública antes que o caso chegue aos tribunais. Mas nós temos a verdade do nosso lado. No entanto, as manobras do advogado Elizondo mal haviam começado. Seu próximo passo foi mais direto e muito mais perigoso. Uma noite, enquanto Valéria ainda se recuperava no hospital, ela recebeu uma visita inesperada. Senhora Monterrubio, disse uma mulher elegante de uns 40 anos que se apresentou como Marina Delgado Vasques. Venho em representação da família Monterrubio para lhe oferecer uma solução civilizada para este mal-entendido. Valéria,
que estava sozinha porque Cristina havia ido comprar remédios, se levantou na cama com desconfiança. Que tipo de solução? Olhe, continuou a mulher enquanto tirava um envelope pardo de sua bolsa de couro. A família está disposta a compensá-la generosamente por esta situação tão lamentável. Estamos falando de R$500 mil, mais todos os seus gastos médicos pagos, em troca de que retire as acusações e assine um acordo de confidencialidade. A quantia era astronômica para uma família como a de Valéria. R$500 mil representavam mais dinheiro do que seu pai poderia ganhar em 20 anos de trabalho. Mas Valéria olhou para a mulher com desprezo. Acreditam que podem comprar a vida da minha filha? Perguntou com uma voz que tremia de indignação. Acreditam que R$500 mil vão ressuscitar meu bebê? Senhora, seja razoável, insistiu Marina Delgado com um sorriso forçado. Sua filha já não vai voltar, mas a senhora pode garantir seu futuro financeiro. Pense em sua família, em seus pais que tanto trabalharam. Com este dinheiro poderiam se aposentar confortavelmente. Vá embora, disse Valéria com frieza. Vá embora antes que eu chame a segurança. Marina Delgado guardou o envelope e se dirigiu à porta. Mas antes de sair, se virou para Valéria com um sorriso que gelava o sangue. Espero que não se arrependa desta decisão, senhora. Às vezes, recusar a ajuda de gente poderosa pode trazer consequências muito desagradáveis. A ameaça foi clara e direta. Valéria entendeu que não estava apenas enfrentando um caso legal, mas uma guerra contra uma família que tinha recursos ilimitados e nenhum escrúpulo moral. No dia seguinte, o advogado Guerreiro formalmente apresentou a denúncia criminal contra Dona Remédios Aguirre de Monterrubio pelos crimes de lesões qualificadas, violência familiar agravada e homicídio culposo do feto. A notícia saiu na primeira página de todos os jornais locais e se tornou o caso mais comentado na história recente de São Luís Potosí. Matriarca de família milionária é processada por agredir nora grávida, titulou o El Pulso de São Luís, com uma fotografia de Dona Remédios saindo da missa na Catedral Metropolitana. Mas o advogado Elizondo também começou a mover suas peças no tabuleiro legal. Sua primeira estratégia foi solicitar que o caso fosse designado ao juiz Arturo Maldonado Cervantes, conhecido nos círculos jurídicos como um homem compreensivo com as necessidades das famílias influentes. O juiz Maldonado, um homem de 58 anos com uma barriga proeminente e o costume de aceitar presentes dos advogados mais caros, agendou a primeira audiência para 2 semanas depois. Durante esse tempo, os advogados de Dona Remédios trabalharam dia e noite preparando sua defesa. A estratégia era dupla. Primeiro, argumentar que o golpe havia sido acidental durante uma discussão acalorada. Segundo, semear dúvidas sobre a paternidade do bebê perdido, sugerindo que Valéria havia chegado grávida ao casamento de outro homem. Eles vão tentar converter a vítima em culpada, advertiu o advogado Guerreiro a Valéria e sua família. Eles vão atacar sua reputação, sua moralidade, sua credibilidade. É a tática favorita dos advogados caros. Quando não podem defender os fatos, atacam a pessoa. Enquanto isso, algo estranho começou a acontecer com as testemunhas do incidente. Aurélio Vasques do Real, que havia sido um dos primeiros a condenar publicamente a agressão, de repente mudou sua versão dos fatos. Eu estava muito longe quando o incidente ocorreu, declarou em uma entrevista ao jornal local. Não posso assegurar com certeza o que exatamente aconteceu. A música estava muito alta e havia muita gente. Outras testemunhas começaram a se lembrar de detalhes diferentes. Alguns disseram que Valéria havia tropeçado sozinha, outros que havia sido um acidente, outros que não tinham visto nada de claro. Uma a uma, as testemunhas mais importantes começaram a mudar seus depoimentos ou a desenvolver súbitas perdas de memória.
O advogado Guerreiro suspeitava que havia dinheiro trocando de mãos, mas era impossível provar. Os Monterrubio tinham conexões em todos os níveis da sociedade potosina. Banqueiros, empresários, políticos, jornalistas. Sua influência se estendia como uma rede invisível que tocava cada aspecto da vida pública. Eles estão comprando testemunhas, confessou Guerreiro a Sebastião durante uma reunião privada. É a realidade do sistema legal quando os pobres enfrentam os ricos. Mas nós não vamos desistir. A primeira audiência finalmente chegou. O Palácio da Justiça de São Luís Potosí se encheu de curiosos, jornalistas e representantes de ambas as famílias. Dona Remédios chegou vestida completamente de preto, como se fosse a um funeral, acompanhada por um séquito de advogados caros e familiares influentes. Valéria, por sua vez, chegou acompanhada apenas por seus pais, sua irmã e o advogado Guerreiro. A diferença entre ambos os lados era evidente. De um lado, o poder e o dinheiro. Do outro, a dignidade e a busca por justiça. O juiz Maldonado entrou na sala com sua toga preta e uma expressão que não revelava nada. Mas quando ele olhou para o lado onde Dona Remédios estava sentada, Valéria notou uma troca de olhares que gelou seu sangue. Nesse momento, ela soube que a batalha legal seria ainda mais difícil do que haviam imaginado. Eles não estavam lutando apenas contra uma família poderosa, mas contra um sistema completo projetado para proteger os ricos e esmagar os pobres. Mas Valéria também havia mudado. Ela já não era da garota ingênua que havia chegado cheia de ilusões à mansão dos Monterrubio. A perda de sua filha havia endurecido algo em seu interior. Havia despertado uma determinação férrea que nem todo o dinheiro do mundo poderia comprar. Enquanto esperava que a audiência começasse, ela tocou o ventre vazio onde seu bebê havia crescido e fez uma promessa silenciosa. Minha filha, sua morte não ficará impune. Vou lutar até que se faça justiça, mesmo que isso me custe a vida. O julgamento que havia prometido ser a busca por justiça para Valéria se tornou um circo midiático onde a verdade parecia ser a convidada menos bem-vinda. Durante 3 meses, o Palácio da Justiça de São Luís Potosí se transformou no cenário de uma batalha épica entre Davi e Golias, onde cada audiência revelava novas traições e onde o dinheiro falava mais alto que a evidência. O advogado Maximiliano Elizondo havia construído uma defesa tão elaborada quanto perversa. Sua estratégia consistia em 3 frentes principais: desacreditar completamente Valéria, converter Dona Remédios na vítima de uma extorsão e apresentar a perda do bebê como uma tragédia natural sem relação alguma com a agressão. Senhores jurados, declarou Elizondo durante seu discurso inicial, vestido com um terno italiano que custava mais do que o carro da família Santibanes. Estamos aqui não para julgar um crime, mas para desmascarar uma das farsas mais elaboradas que esta cidade já viu. A senhora Valéria Santibanez não é uma vítima inocente, mas sim uma mulher calculista que chegou grávida à família Monterrubio, com o único propósito de se apoderar de uma fortuna que não lhe pertence. A primeira testemunha que a defesa apresentou foi o do Dr. Fernando Aguirre Sandoval, primo segundo de Dona Remédios e ginecologista com consultório privado na zona mais exclusiva da cidade. Seu depoimento foi devastador para o caso de Valéria. Depois de revisar exaustivamente o prontuário médico, declarou o Dr. Aguirre, com voz segura e profissional: posso afirmar que a senhora Santibanez apresentava fatores de risco que tornavam um aborto espontâneo muito provável. A idade gestacional real não correspondia às datas que ela havia fornecido e existiam antecedentes familiares de perdas gestacionais. O advogado Guerreiro se levantou imediatamente. Protesto, Excelência. O doutor Aguirre nunca examinou pessoalmente minha cliente. Seu depoimento se baseia unicamente em documentos que não foram verificados de forma independente.
Mas o juiz Maldonado desconsiderou a objeção com um gesto de desdém. Protesto negado. O Dr. Aguirre é um especialista reconhecido e sua análise profissional é pertinente para este caso. O que nem Valéria nem seu advogado sabiam era que o prontuário médico havia sido alterado. O advogado Elizondo havia pago uma quantia considerável a uma enfermeira do Hospital Central para que modificasse certos dados nos registros oficiais, criando inconsistências que agora usava para semear dúvidas sobre o depoimento de Valéria. O segundo dia do julgamento trouxe uma surpresa ainda mais devastadora. Patrício Monterrubio subiu ao banco das testemunhas, mas não em favor de sua esposa, e sim como testemunha da defesa de sua mãe. Minha esposa havia tido comportamentos estranhos durante as últimas semanas, declarou Patrício, evitando olhar para Valéria enquanto falava. Ela havia começado a se mostrar agressiva com minha mãe, fazia comentários desrespeitosos sobre nossa família e, em várias ocasiões, a ouvi falando ao telefone com alguém sobre dinheiro. Valéria sentiu que o mundo desabava. O homem que havia lhe jurado amor eterno, o pai do bebê que haviam perdido, estava traindo-a publicamente para salvar a mulher que havia assassinado sua própria filha. Isso é mentira, gritou Valéria de seu assento, mas o juiz Maldonado a repreendeu severamente. Senhora Monterrubio, controle suas emoções ou terei que expulsá-la da sala. O advogado Guerreiro tentou contraditar Patrício, mas cada pergunta revelava mais detalhes sobre supostas conversas suspeitas, atitudes estranhas e comportamentos que Patrício agora interpretava como evidência das más intenções de Valéria. É verdade que sua esposa lhe pediu dinheiro emprestado várias vezes durante as últimas semanas? Perguntou o advogado Elizondo. Sim, respondeu Patrício. Ela dizia que era para seus pais, mas quando eu perguntava detalhes específicos, ela sempre mudava de assunto. E é verdade que ela insistia que a paternidade do bebê fosse confirmada clinicamente? Objeto a essa pergunta, interveio o advogado Guerreiro. É irrelevante e preconceituosa. Negada, respondeu o juiz Maldonado. A testemunha pode responder. Sim, continuou Patrício. Constantemente me pedia para irmos ao médico para confirmar que tudo estava bem com o bebê. No começo, pensei que fosse nervosismo normal, mas depois comecei a suspeitar que havia algo mais. Cada palavra de Patrício era como uma punhalada para Valéria. Não só havia perdido sua filha e enfrentava um sistema judicial corrupto, mas o homem que amava a estava destruindo publicamente para proteger sua mãe. Durante o recesso, o advogado Guerreiro se aproximou de Valéria no corredor. Senhora, tenho que ser honesto com a senhora. Este julgamento não está indo como esperávamos. Eles conseguiram contaminar a evidência e agora tem seu próprio marido testemunhando contra a senhora. Talvez devêssemos considerar um acordo. Jamais, respondeu Valéria com uma determinação que surpreendeu até o experiente advogado. Minha filha morreu em meus braços por culpa dessa mulher. Não vou permitir que ela compre sua liberdade com dinheiro manchado de sangue. A terceira semana do julgamento trouxe o depoimento mais esperado, o de Dona Remédios Aguirre de Monterrubio. A mulher subiu ao banco das testemunhas vestida impecavelmente, com um vestido cinza pérola e pérolas autênticas que haviam pertencido à sua avó. Sua atuação foi magistral. Senhores jurados, começou com a voz embargada pela emoção. Jamais pensei que viveria para ver o dia em que fosse acusada de machucar uma mulher grávida. Como mãe e como cristã, a simples ideia me repugna profundamente. As lágrimas que brotaram de seus olhos pareciam completamente genuínas. Era uma atuação digna de uma atriz profissional. Na noite do incidente, continuou Dona Remédios, eu estava simplesmente tentando proteger minha família do que percebia como uma ameaça real. Durante meses, havia observado comportamentos suspeitos em Valéria, conversas secretas, mentiras sobre dinheiro, inconsistências em suas histórias sobre a gravidez.
O advogado Elizondo a guiou através de um depoimento perfeitamente ensaiado. Pode a senhora descrever exatamente o que aconteceu na noite do incidente? Valéria havia estado bebendo. Mentiu Dona Remédios sem piscar. Apesar de estar grávida, ela havia tomado várias taças de vinho durante a festa. Quando eu a confrontei sobre seu comportamento irresponsável, ela se tornou agressiva e começou a me gritar insultos terríveis. E o que a senhora fez então? Tentei acalmá-la, falar com ela com respeito, mas ela continuou gritando. Em um dado momento, ela se atirou contra mim como se fosse me agredir. Eu instintivamente levantei os braços para me proteger e ela tropeçou e caiu. Foi um acidente terrível, mas nunca, jamais, eu a golpeei intencionalmente. O silêncio na sala era total. A versão de Dona Remédios era completamente oposta ao que mais de 100 convidados haviam presenciado, mas estava sendo apresentada com tanta convicção que alguns membros do júri começaram a demonstrar dúvidas em seus rostos. Quando chegou a vez do advogado Guerreiro para a contra-interrogação, Dona Remédios estava preparada para cada pergunta. Senhora Monterrúbio, é verdade que a senhora disse à sua nora que o bebê não era de seu filho? Nunca disse tal coisa, respondeu Dona Remédios com firmeza. O que eu disse foi que estava preocupada com as inconsistências nas datas que ela havia nos dado sobre sua gravidez. É verdade que a senhora ofereceu dinheiro à minha cliente para que ela retirasse as acusações? Jamais. O que meu advogado ofereceu por iniciativa própria foi ajuda para os gastos médicos, como qualquer família cristã faria por alguém que sofreu uma perda. Cada resposta era perfeitamente calculada. Dona Remédios havia sido treinada pelos melhores advogados para apresentar uma versão alternativa dos fatos que, embora falsa, era impossível de refutar sem testemunhas confiáveis. O quarto dia trouxe a aparição das testemunhas presenciais, mas o que se seguiu foi uma tragicomédia de amnésias seletivas e versões contraditórias. Aurélio Vasques do Real, que havia sido um dos primeiros a condenar a agressão, agora declarava que havia muita confusão naquela noite e que não podia assegurar com certeza o que tinha visto exatamente. Dona Mercedes Torres Landa, que havia criticado publicamente Dona Remédios na noite do incidente, agora testemunhava que Valéria parecia estar sob os efeitos do álcool e que havia mostrado comportamentos estranhos durante toda a festa. Uma a uma, as testemunhas mais importantes modificaram seus depoimentos originais. Alguns desenvolveram súbitas perdas de memória. Outros se lembraram de detalhes completamente novos que favoreciam Dona Remédios. E vários simplesmente se recusaram a comparecer alegando problemas de saúde ou compromissos inadiáveis. O advogado Guerreiro estava desesperado. Excelência, é evidente que as testemunhas foram coagidas ou subornadas. Solicito que a integridade destes depoimentos seja investigada. Advogado Guerreiro, respondeu o juiz Maldonado com tom severo. O senhor está fazendo acusações muito graves sem qualquer evidência. Se não pode provar suas afirmações, sugiro que se concentre em apresentar seu caso em vez de atacar a credibilidade das testemunhas da defesa. A quinta semana do julgamento chegou com um golpe devastador para a defesa de Valéria. O Dr. Emílio Sandoval Reis, que havia sido o médico que atendeu o caso na noite do incidente e cujo relatório original confirmava que a perda do bebê havia sido causada por trauma abdominal, compareceu com um depoimento completamente diferente. Depois de revisar mais cuidadosamente a evidência médica, declarou o doutor Sandoval, evitando olhar para Valéria, devo reconhecer que minha avaliação inicial pode ter sido precipitada. Existem múltiplos fatores que podem causar um aborto espontâneo, e não é possível determinar com certeza absoluta que o trauma foi a causa direta. Valéria não podia acreditar no que estava ouvindo.
O mesmo médico que havia lhe confirmado que seu bebê havia morrido por causa do golpe de Dona Remédios. Agora estava dizendo o contrário sob juramento. O que Valéria não sabia era que o Dr. Sandoval havia recebido uma visita muito particular 3 dias antes de seu depoimento. O advogado Elizondo havia lhe mostrado fotografias comprometedoras de um caso extraconjugal que o médico havia tido anos atrás, junto com evidências de algumas irregularidades fiscais em seu consultório privado. Doutor, Elizondo havia lhe dito com um sorriso frio, seria muito lamentável que esta informação chegasse às mãos de sua esposa ou das autoridades fiscais. Tenho certeza de que, como um homem inteligente, o senhor encontrará a maneira de ser mais preciso em seu depoimento sobre o caso Monterrubio. A chantagem havia funcionado perfeitamente. O Dr. Sandoval não só modificou o seu depoimento, mas introduziu dúvidas médicas suficientes para que o júri começasse a questionar se realmente havia existido uma relação direta entre a agressão e a perda do bebê. Durante a 6ª semana, o advogado Elizondo apresentou sua evidência principal. Um detetive particular chamado Roberto Maldonado Fontes, que afirmava ter investigado o passado de Valéria e descoberto inconsistências preocupantes em sua história pessoal. Excelência, declarou o detetive com voz profissional. Minha investigação revelou que a senhora Santibanez havia tido um relacionamento prévio com um jovem chamado Miguel Herrera Vasques em Vila de Reis, relacionamento que terminou aproximadamente 2 meses antes de seu casamento com o Sr. Monterrubio. O impacto na sala foi imediato. Os murmúrios se espalharam como fogo entre os assistentes e Valéria sentiu que o mundo vacilava ao seu redor. E que relevância tem esta informação? Perguntou o advogado Elizondo, embora já soubesse a resposta. Bem, continuou o detetive. As datas sugerem a possibilidade de que a gravidez da senhora Santibanez poderia ter resultado desse relacionamento anterior, e não do casamento com o Sr. Monterrubio. Isso é uma mentira nojenta, gritou Valéria se levantando. Mas o juiz Maldonado a silenciou com severidade. O advogado Guerreiro solicitou um recesso para revisar esta nova evidência. Mas quando ele investigou os dados fornecidos pelo detetive, descobriu que tudo era uma fabricação elaborada. Miguel Herrera Vasques era uma pessoa real que vivia em Vila de Reis, mas nunca havia tido nenhuma relação com Valéria. O jovem havia sido subornado para confirmar a história falsa, se fosse contatado pela defesa. No entanto, provar que a evidência era falsa levaria semanas de investigação que eles não tinham, e o dano à credibilidade de Valéria Dorsai de Valéria já estava feito. O júri havia ouvido a insinuação de que o bebê perdido poderia não ter sido de Patrício, e essa dúvida era suficiente para criar a incerteza que a defesa precisava. A 7ª semana trouxe os argumentos finais. O advogado Elizondo apresentou um resumo magistral de todas as dúvidas que havia semeado. A suposta instabilidade emocional de Valéria, as inconsistências no depoimento médico, as datas questionáveis da gravidez e a versão mais crível dos fatos apresentada por Dona Remédios. Senhores jurados, concluiu Elizondo com voz solene, o que temos aqui não é um caso de agressão, mas sim a tentativa desesperada de uma mulher de obter benefícios econômicos aproveitando-se de uma tragédia pessoal. Minha cliente, Dona Remédios Aguirre, é vítima de uma extorsão elaborada que manchou sua reputação e a de sua família. O advogado Guerreiro fez o seu melhor em seu argumento final, lembrando ao júri a evidência original, os depoimentos iniciais das testemunhas e o fato inegável de que uma mulher grávida havia perdido seu bebê depois de ser agredida publicamente. Senhores jurados, declarou Guerreiro com paixão genuína, não se deixem enganar pelas cortinas de fumaça e pelas manobras legais. Uma mulher inocente perdeu sua filha pela violência de outra mulher. Isso é a única coisa que importa neste caso. Mas enquanto falava,
Guerreiro podia ver nos rostos do júri que as semanas de depoimentos contraditórios e evidências manipuladas haviam feito seu trabalho. A dúvida havia se instalado, e no sistema legal, a dúvida favorece o acusado. O júri se retirou para deliberar em uma sexta-feira à tarde. Durante todo o fim de semana, Valéria e sua família esperaram em agonia o veredito que determinaria se haveria justiça para seu bebê perdido. Na manhã de segunda-feira, quando o júri voltou à sala, o silêncio era ensurdecedor. O presidente do júri, um homem mais velho de rosto sério, se levantou para ler o veredito. No caso do Estado contra Remédios Aguirre de Monterrubio, ele começou com voz clara. Pela acusação de lesões qualificadas, consideramos a acusada culpada. Um murmúrio de surpresa percorreu a sala. Dona Remédios se manteve impassível, mas o advogado Elizondo franziu a testa. Pela acusação de violência familiar agravada, consideramos a acusada culpada. Valéria sentiu que seu coração começava a bater com esperança pela primeira vez em meses. No entanto, continuou o presidente do júri, pela acusação de homicídio culposo do feto, consideramos a acusada inocente devido à falta de evidência conclusiva sobre a relação causal entre a agressão e a perda da gravidez. O veredito misto era exatamente o que o advogado Elizondo havia buscado. Dona Remédios seria condenada pela agressão, mas não pela morte do bebê, o que significava uma sentença muito menor. O juiz Maldonado agendou a sentença para a semana seguinte. Quando o dia chegou, ele condenou Dona Remédios a 2 anos de prisão pelas lesões e violência familiar, mas com o direito de cumprir a sentença em liberdade condicional, sem um único dia na prisão, considerando a idade avançada da acusada, sua falta de antecedentes criminais e as circunstâncias especiais do caso, declarou o juiz Maldonado, suspendo a execução da sentença de prisão sob as condições de liberdade condicional e o pagamento de uma multa de R$50 mil. R$50 mil. Essa era a multa por matar um bebê. Para Dona Remédios, era menos do que ela gastava em um fim de semana de compras. Valéria saiu do Palácio da Justiça naquele dia, sentindo-se mais traída pelo sistema do que pela sua própria família. Ela havia confiado que a justiça prevaleceria, que a verdade seria mais forte que o dinheiro, que sua filha teria a justiça que merecia. Mas ela havia aprendido uma lição amarga. Em um mundo onde o dinheiro compra testemunhas, juízes e verdades, os pobres não têm mais justiça do que a que podem fazer com suas próprias mãos. Naquela noite, enquanto caminhava pelas ruas de São Luís Potosí com sua família, Valéria fez uma promessa silenciosa. Se a justiça legal havia falhado, ela encontraria outra maneira de fazer com que Dona Remédios Aguirre pagasse pelo que havia feito. Ela não sabia como nem quando, mas sabia que a verdadeira justiça nem sempre vem dos tribunais. Às vezes, ela vem do próprio destino, e às vezes é preciso ajudar um pouco o destino para que ele encontre seu caminho. A vitória legal de Dona Remédios foi apenas o começo de uma campanha de terror psicológico que transformaria os meses seguintes em um inferno para Valéria. A mulher, encorajada por ter enganado a justiça com apenas uma multa, decidiu que não bastava ter escapado da prisão. Ela precisava eliminar completamente a testemunha de seu crime, a mulher que conhecia da verdade e que poderia representar uma ameaça futura. Valéria havia voltado a morar com seus pais em Vila de Reis depois do julgamento. A pequena casa de tijolos de barro onde havia crescido havia se tornado seu refúgio, mas também uma prisão de lembranças dolorosas. Todas as manhãs ela acordava tocando o ventre vazio, lembrando-se da filha que nunca pôde conhecer. E todas as noites ela dormia com a amargura de saber que a assassina de seu bebê caminhava livre pelas ruas de São Luís Potosí. Sebastião havia tido que hipotecar sua oficina mecânica para pagar os gastos legais do julgamento. E agora
trabalhava 16 horas diárias tentando manter o negócio da família funcionando. Dona Esperança havia parado de vender pamonhas no mercado porque as pessoas a apontavam e cochichavam pelas suas costas. Essa é a mãe da moça que acusou os Monterrubio. Filha, disse-lhe Sebastião uma noite enquanto jantavam feijão com arroz e salgados, a única comida que podiam se dar ao luxo de comer. Talvez você devesse pensar em ir embora daqui, começar de novo em outro lugar. Os Monterrubio têm muitos amigos e a influência deles chega até aqui. Mas Valéria se negava a fugir. Não, papai, não vou fugir como uma criminosa. Eu não fiz nada de errado. A que deveria estar escondida é aquela mulher. O que Valéria não sabia era que Dona Remédios já havia começado a tecer uma rede de vingança que se estendia muito além dos tribunais. A mulher havia contratado os serviços de Silvério Malverde Guterres, um homem de 50 anos conhecido no submundo de São Luís Potosí como o Químico, por sua habilidade em fazer problemas desaparecerem de maneira sutil e aparentemente natural. Silvério não era um assassino comum. Era um homem educado, ex-estudante de Química da Universidade Autônoma, que havia perdido sua carreira acadêmica por problemas com drogas e agora oferecia seus conhecimentos científicos ao melhor pagador. Sua especialidade eram os venenos lentos, as substâncias que simulavam doenças naturais, os acidentes que pareciam obra do destino. Senhora Monterrubio, disse Silvério durante uma reunião secreta em um café discreto no centro de São Luís Potosí. O que a senhora me pede requer tempo e paciência. Não podemos fazer algo óbvio que desperte suspeitas. Tem que parecer natural, como se fosse uma doença ou um acidente. Não me importa como você faça, respondeu Dona Remédios, enquanto deslizava um envelope com 50 mil reais pela mesa. Só quero que essa mulher desapareça das nossas vidas para sempre. A primeira fase do plano de Silvério começou 2 semanas depois do julgamento. Dona Remédios havia mantido contato com algumas pessoas de Vila de Reis através de suas conexões comerciais e sabia exatamente onde Valéria morava e quais eram suas rotinas diárias. O ataque inicial foi sutil. Valéria começou a se sentir mal sem razão aparente. Dores de cabeça constantes, náuseas, fadiga extrema e uma sensação geral de mal-estar que os médicos do centro de saúde local não podiam explicar. Deve ser estresse pós-traumático. Eles lhe disseram depois de várias análises que não mostravam nada de anormal. É comum depois de experiências traumáticas como a que a senhora viveu, mas Valéria sabia que algo mais estava acontecendo. Os sintomas apareciam e desapareciam de maneira estranha, sempre depois de comer em certos lugares ou beber certas coisas. Ela começou a suspeitar quando percebeu que se sentia pior nos dias em que comia no restaurante de Dona Eulália Campos, uma mulher mais velha que havia sido amiga da família por anos. O que Valéria não sabia era que Dona Eulália havia recebido uma visita muito especial de Marina Delgado Vasques, a mesma mulher que havia tentado suborná-la no hospital. Marina havia oferecido a Dona Eulália 5 mil reais mensais por um favor muito pequeno: adicionar certos pós à comida de Valéria quando ela fosse comer em seu restaurante. São vitaminas especiais, havia mentido Marina. A moça está muito fraca depois de tudo o que aconteceu e a família Monterrubio quer ajudá-la discretamente a se recuperar. Dona Eulália, que precisava desesperadamente do dinheiro para pagar os remédios de seu marido diabético, havia aceitado sem fazer perguntas. Durante semanas, ela esteve adicionando pequenas doses de arsênico em pó aos pratos que preparava especificamente para Valéria. O veneno era administrado em quantidades tão pequenas que não causava sintomas imediatos de envenenamento, mas sim provocava uma deterioração gradual da saúde que poderia eventualmente causar falhas orgânicas múltiplas. Silvério havia calculado que, com essa dose,
Valéria morreria em aproximadamente 6 meses de algo que pareceria ser uma doença degenerativa natural. Mas o plano se complicou quando Cristina, a irmã mais nova de Valéria, decidiu ficar para cuidar de sua irmã por uma temporada. Cristina era uma jovem de 18 anos, inteligente e observadora, que havia estudado enfermagem no Tecnológico de São Luís Potosí antes que os problemas econômicos da família a obrigassem a voltar para a Vila de Reis. Irmã, isso que você tem não é estresse, disse Cristina depois de observar os sintomas por uma semana. Os sintomas aparecem em padrões muito específicos, sempre depois de você comer em certos lugares ou com certas pessoas. Cristina começou a manter um diário detalhado de tudo o que Valéria comia, onde comia e quando os sintomas apareciam. Em menos de 2 semanas, ela havia identificado um padrão claro. Valéria ficava doente unicamente depois de comer no restaurante de Dona Eulália ou depois de receber comida de presente de certos vizinhos. Valéria, disse Cristina uma noite com voz grave, acho que alguém está te envenenando. No começo, Valéria não quis acreditar no que ouvia. Cristina, você está exagerando. Dona Eulália conhece nossa família há anos. Por que ela iria querer nos fazer mal? Mas quando Cristina lhe mostrou o diário com as correlações exatas entre as comidas e os sintomas, Valéria não pôde ignorar a evidência. Alguém estava tentando matá-la lentamente, e ela tinha uma suspeita muito clara de quem poderia estar por trás disso. A confirmação chegou de maneira inesperada. Cristina havia decidido investigar por conta própria e se aproximado de Dona Eulália com uma desculpa para verificar a cozinha do restaurante. Enquanto a mulher mais velha estava distraída atendendo outros clientes, Cristina conseguiu pegar uma pequena amostra dos pós que havia visto ela adicionar à comida de Valéria. Um amigo de Cristina que estudava química na faculdade analisou a amostra de maneira informal e os resultados foram aterradores. A substância continha traços significativos de arsênico, suficientes para causar envenenamento crônico se administrados de maneira constante. Irmã, disse Cristina, mostrando-lhe os resultados. Esses pós não são vitaminas, são veneno. Minha irmã está morrendo lentamente por causa do que a senhora está lhe dando. A mulher mais velha desabou em uma cadeira e começou a chorar desconsoladamente. Meu Deus, o que eu fiz? Eu não sabia. Aquela mulher me disse que eram vitaminas, ela me enganou. Cristina conseguiu convencer Dona Eulália a colaborar com elas para desmascarar Marina Delgado e quem quer que estivesse por trás do plano de envenenamento. O plano era simples. Da próxima vez que Marina viesse com os pós, Dona Eulália a gravaria admitindo o que as substâncias realmente continham. A oportunidade chegou 3 dias depois. Marina Delgado apareceu no restaurante como todas as semanas, vestida elegantemente e com seu sorriso falso habitual. Dona Eulália, com um pequeno gravador escondido no avental, iniciou a conversa que mudaria tudo. Senhora Marina, começou Dona Eulália com nervosismo fingido. Tenho que lhe perguntar algo sobre esses pós que a senhora me dá para Valéria. O que há com eles? Respondeu Marina com desconfiança. É que a moça está cada dia pior. Está muito magra, muito pálida, e outros vizinhos estão começando a suspeitar que algo estranho está acontecendo. A senhora tem certeza de que esses pós são só vitaminas? Marina olhou ao redor para se certificar de que ninguém mais estava ouvindo, e depois se aproximou de Dona Eulália com um sorriso cruel. Dona Eulália, a senhora sabe muito bem que esses pós não são vitaminas. Eles são exatamente o que precisamos para que essa moça deixe de ser um problema para a minha família. O que a senhora quer dizer? Perguntou Dona Eulália. O que eu quero dizer, continuou Marina sem suspeitar que estava sendo gravada, é que Valéria Santibanez sabe demais sobre coisas que não deveria saber. Minha chefe, a senhora Remédios Monterrubio,
precisa que essa informação desapareça para sempre, junto com a pessoa que a tem. A confissão era clara e direta. Marina Delgado acabava de admitir publicamente que estava administrando veneno a Valéria por ordens de Dona Remédios, com a intenção específica de matá-la para silenciá-la permanentemente. E se alguém perceber? Perguntou Dona Eulália. Ninguém vai perceber, respondeu Marina com confiança. O veneno é projetado para simular uma doença natural. Quando Valéria morrer, vai parecer que foi por complicações da depressão e do estresse pós-traumático. Ninguém vai suspeitar de nada. Dona Eulália seguiu o roteiro que havia ensaiado com Cristina. E a senhora tem certeza de que a senhora Remédios vai continuar me pagando mesmo que Valéria morra? Claro, riu Marina. Na verdade, quando o trabalho estiver terminado, minha chefe lhe dará um bônus especial de R$20.000. Considere isso como um prêmio por ter ajudado a fazer justiça. A gravação havia capturado tudo o que precisavam. A confissão de Marina sobre o envenenamento, a confirmação de que Dona Remédios era quem estava por trás do plano, a admissão de que o objetivo era matar Valéria para silenciá-la, e até os detalhes sobre os pagamentos e recompensas. Naquela noite, Valéria e Cristina ouviram a gravação na casa de seus pais. O terror que sentiram ao ouvir a frieza com que Marina falava sobre assassiná-la foi avassalador, mas também sentiram algo mais. Finalmente, eles tinham evidência real dos crimes de Dona Remédios. Agora temos que decidir o que fazer com isso, disse Valéria, enquanto segurava o pequeno gravador como se fosse ouro puro. Podemos levá-lo à polícia, mas depois do julgamento já sabemos como as autoridades funcionam quando se trata dos Monterrubio. Sebastião havia estado ouvindo em silêncio, mas seu rosto mostrava uma fúria que suas filhas nunca haviam visto antes. Filha, aquela mulher tentou matar minha neta e agora está tentando matar você. Se a justiça não funciona, então temos que buscar outra maneira de fazer com que ela pague pelo que fez. O que você está sugerindo, papai? Perguntou Cristina. Estou sugerindo, respondeu Sebastião com voz fria, que às vezes a verdadeira justiça não vem dos tribunais. Às vezes ela vem da própria gente. E às vezes é preciso ajudar um pouco para que ela chegue. Valéria entendeu o que seu pai estava insinuando, mas também sabia que eles teriam que ser muito cuidadosos. Dona Remédios havia demonstrado que era capaz de qualquer coisa e tinha recursos ilimitados para se proteger e atacar. Papai, não podemos nos tornar criminosos, disse Valéria, mas podemos usar esta evidência de maneira inteligente. Se não podemos destruir Dona Remédios diretamente, podemos fazer com que seu próprio veneno se volte contra ela. Eles não sabiam exatamente como, mas as semanas seguintes seriam cruciais para determinar se Valéria poderia sobreviver tempo suficiente para ver como o destino, com um pouco de ajuda, finalmente daria a Dona Remédios Aguirre de Monterrubio o que ela merecia. Enquanto isso, Marina Delgado continuava visitando Dona Eulália toda semana, sem suspeitar que cada conversa estava sendo gravada e que cada confissão adicional estava selando não apenas seu próprio destino, mas o da mulher que essa havia contratado para cometer assassinato. O veneno que Dona Remédios havia enviado para destruir Valéria estava prestes a se tornar a arma que destruiria sua própria vida. Mas primeiro, Valéria tinha que sobreviver tempo suficiente para ver como essa justiça poética se desenrolaria. O destino tem formas misteriosas de fazer justiça e às vezes chega disfarçado de consequências naturais que parecem casualidade, mas que na realidade são o resultado inevitável de anos de maldade acumulada. Para a família Monterrubio, esse destino começou a se manifestar exatamente 6 meses depois do julgamento, quando uma série de eventos aparentemente desconexos começaram a derrubar o império que haviam construído sobre alicerces de corrupção e sangue. O primeiro golpe veio de onde menos esperavam, dos Estados Unidos.
Durante anos, Dona Remédios e seu falecido marido haviam estado lavando dinheiro através de investimentos imobiliários no Brasil, usando empresas de fachada para ocultar a origem real de suas fortunas. O que eles não sabiam era que o FBI havia estado investigando uma rede de lavagem de dinheiro que incluía vários empresários brasileiros, e os Monterrubio estavam no centro dessa investigação. A ironia era perfeita. Enquanto Dona Remédios havia usado seu dinheiro sujo para comprar testemunhas e juízes no Brasil, esse mesmo dinheiro estava sendo rastreado por agências americanas que não podiam ser subornadas tão facilmente. O agente especial Miguel Thompson, do FBI, havia estado seguindo a pista de transferências suspeitas por 2 anos e finalmente havia reunido evidência suficiente para solicitar ordens de congelamento de contas. Senhora Monterrubio, disse-lhe seu contador privado, Evaristo Salinas, durante uma reunião de emergência na mansão, temos um problema sério. Os americanos congelaram todas as nossas contas no Brasil. Estamos falando de mais de 15 milhões de reais que não podemos tocar. Dona Remédios, que até aquele momento havia acreditado que seu dinheiro estava completamente protegido, sentiu pela primeira vez em décadas o sabor frio do medo. Como é possível? Todos esses investimentos estão perfeitamente documentados. Esse é precisamente o problema, respondeu Salinas nervosamente. As autoridades americanas descobriram que as empresas que usamos para esses investimentos estão conectadas com organizações que estiveram sob investigação por narcotráfico e lavagem de dinheiro. Embora nós não tenhamos nada a ver com drogas, nosso dinheiro se misturou com o de gente muito perigosa. O que Dona Remédios não sabia era que a investigação americana havia sido acelerada por uma filtragem muito específica. Valéria, usando as gravações que havia obtido de Marina Delgado, havia contatado um jornalista investigativo chamado Ricardo Herrera Molina, que trabalhava para um jornal nacional com conexões internacionais. Ricardo, um homem de 40 anos que havia se especializado em expor a corrupção de famílias poderosas, havia ficado fascinado pela história de Valéria, não apenas pela brutalidade do crime original, mas pela evidência de suborno judicial e tentativas de assassinato que as gravações revelavam. Senhora Santibáñez, Ricardo havia-lhe dito durante uma reunião secreta em um café de Vila de Reis, o que a senhora tem aqui não é só evidência. É a evidência de uma rede de corrupção que envolve juízes, advogados e provavelmente funcionários públicos. Isso é muito maior do que a senhora imagina. Ricardo havia começado sua própria investigação sobre as finanças dos Monterrubio e o que descobriu o surpreendeu até mesmo a ele. A família não só havia estado sonegando impostos por décadas, mas havia estado usando fundos de programas governamentais de desenvolvimento rural para financiar seus negócios privados. Encontrei algo interessante. Ricardo reportou a Valéria durante uma segunda reunião. Sua ex-sogra tem estado recebendo subsídios do governo federal para supostos projetos de gado que nunca existiram. Estamos falando de mais de 50 milhões de reais em fundos públicos que foram desviados para contas privadas. Mas o golpe mais eficaz de Ricardo foi enviar cópias de toda a evidência a jornalistas americanos que cobriam temas de corrupção no Brasil. Uma desses jornalistas, Sarah Martins, do The Washington Post, havia estado investigando redes de lavagem de dinheiro entre empresários brasileiros e americanos. Quando Sarah recebeu a informação sobre os Monterrubio, imediatamente a compartilhou com seus contatos no FBI. A evidência das gravações, combinada com os padrões financeiros suspeitos que já estavam sob investigação, proporcionou exatamente o que os agentes precisavam para justificar ações mais agressivas. O segundo golpe veio do Brasil, mas de uma direção completamente inesperada. O novo governador de São Luís Potosí, Leonardo Guterres Sandoval, havia chegado ao poder com uma plataforma anticorrupção e precisava de casos de alto perfil para demonstrar que sua administração
era diferente das anteriores. Quando os artigos de Ricardo Herrera começaram a aparecer nos jornais nacionais, expondo não só o caso de Valéria, mas também a rede de corrupção judicial e as conexões financeiras suspeitas dos Monterrubio, o governador Guterres viu a oportunidade perfeita para fazer uma declaração pública. Não vamos tolerar que famílias poderosas usem seu dinheiro para comprar justiça neste estado, declarou o governador durante uma coletiva de imprensa que foi transmitida por todas as emissoras de televisão nacionais. Eu ordenei uma investigação completa de todos os casos judiciais que envolvem a família Monterrubio e vamos revisar cada real dos contratos governamentais que eles receberam. A investigação estadual revelou um padrão de corrupção que se estendia por mais de 20 anos. Os Monterrubio não só haviam estado subornando juízes e funcionários locais, mas haviam estado manipulando licitações públicas, sonegando impostos massivamente e usando sua influência política para obter concessões de água e terras que legalmente não lhes correspondiam. O terceiro golpe foi pessoal e veio de dentro da própria família. Patrício, que havia traído Valéria durante o julgamento para proteger sua mãe, começou a mostrar sinais de colapso mental. A culpa por ter permitido a morte de sua filha e por ter destruído publicamente a mulher que amava estava consumindo-o por dentro. Seus problemas se manifestaram primeiro como alcoolismo severo. Patrício começou a beber desde cedo de manhã e não parava até perder a consciência à noite. Seu trabalho nos negócios da família se tornou errático e irresponsável, tomando decisões impulsivas que custaram milhões de reais em investimentos fracassados. Meu filho está destruindo tudo o que construímos, confidenciou Dona Remédios a Marina Delgado durante uma de suas reuniões semanais. Desde o julgamento, ele não tem sido o mesmo. Ele está obcecado com essa mulher e com o bebê que perdemos. Mas o alcoolismo era apenas o sintoma superficial de um problema muito mais profundo. Patrício havia começado a ter pesadelos constantes, onde via sua filha não nascida, acusando-o de tê-la abandonado. Em seus sonhos, o bebê lhe perguntava por que ele havia escolhido sua avó assassina em detrimento de sua mãe inocente. A ruptura definitiva chegou durante uma reunião de família, onde Dona Remédios estava explicando a situação financeira cada vez mais desesperadora da família. Quando ela mencionou que talvez tivessem que vender algumas propriedades para cobrir os gastos legais, Patrício explodiu de uma maneira que ninguém jamais havia visto. Tudo isso é sua culpa. Ele gritou para sua mãe com uma fúria que carregava por meses. Você matou minha filha. Você destruiu meu casamento. Você transformou toda a de nossa família em uma quadrilha de criminosos. Patrício, se controle, respondeu Dona Remédios com frieza. Você está bêbado e dizendo bobagens. Bobagens, continuou Patrício gritando. Eu vi como você bateu em Valéria. Eu vi o sangue no chão. Eu segurei minha filha morta no hospital. E depois você me obrigou a mentir no julgamento para proteger você. A confissão pública de Patrício foi ouvida por todos os empregados da casa, incluindo Celestino e Amparo, que depois de décadas de lealdade, começaram a questionar se realmente queriam continuar trabalhando para uma família de assassinos. Mas o colapso mais espetacular chegou quando Patrício, em um momento de clareza alcoólica, decidiu procurar Valéria para lhe pedir perdão. Ele dirigiu de São Luís Potosí até Vila de Reis completamente bêbado, em um estado mental que beirava a psicose. Chegou à casa dos Santibanés em uma noite de outubro, batendo na porta e gritando o nome de Valéria, até que Sebastião saiu para enfrentá-lo com uma espingarda nas mãos. Valéria, Valéria, me perdoe, gritava Patrício enquanto cambaleava no quintal. Eu matei nossa filha. Eu deixei minha mãe matar nosso bebê e depois menti para protegê-la. Valéria saiu de casa, não porque quisesse falar com Patrício, mas porque o escândalo dele estava acordando todos os vizinhos. O que ela viu a impactou profundamente. O homem que havia sido seu marido
estava irreconhecível. Ele havia perdido pelo menos 20 quilos, tinha o cabelo oleoso e desarrumado, os olhos injetados de sangue e cheirava a álcool e vômito. Patrício, vá embora daqui, disse Valéria com uma mistura de pena e repugnância. Você não tem mais nada a ver com minha vida. Mas eu tenho que te contar a verdade, insistiu Patrício caindo de joelhos. Minha mãe não só matou nossa filha, como também está tentando matar você. Ela contratou gente para te envenenar. Eu sei porque vi os pagamentos nas contas da família. A confissão de Patrício confirmou o que Valéria já sabia pelas gravações, mas também revelou detalhes adicionais que não haviam aparecido nas conversas com Marina Delgado. Ela pagou mais de 20 testemunhas para mentirem no julgamento, continuou gritando Patrício. Ela pagou ao juiz Maldonado. Ela pagou ao Dr. Sandoval. Ela pagou a todos. E agora ela está pagando para te matarem porque tem medo de que algum dia você conte a verdade. Sebastião, que havia estado ouvindo da porta com a espingarda pronta, se aproximou de Patrício com uma expressão que dava medo. Rapaz, ele lhe disse com voz perigosamente calma. Se você sabe que essa mulher está tentando matar minha filha, por que não fez nada para detê-la? Porque eu sou um covarde, soluçou Patrício. Porque eu sempre fui um covarde. Eu tinha medo de enfrentar minha mãe. Eu tinha medo de perder minha herança. Eu tinha medo de ficar sem nada. Valéria olhou para aquele homem destruído, que havia sido seu esposo, e sentiu uma mistura complexa de emoções. Uma parte dela sentia pena pelo que ele havia se tornado, mas uma parte maior sentia satisfação ao ver que o destino já estava cobrando vingança dele. Patrício, ela lhe disse finalmente, sua confissão não muda nada. Minha filha continua morta, sua mãe continua livre, e você continua sendo o covarde que escolheu proteger uma assassina em vez de fazer justiça. Naquela noite, depois que Patrício se foi balbuciando mais confissões e súplicas, Valéria soube que havia chegado o momento de usar toda a informação que havia coletado. As gravações, as confissões de Patrício, a evidência de corrupção judicial, tudo estava convergindo para uma oportunidade perfeita para destruir finalmente Dona Remédios. Mas ela também sabia que tinha que agir rápido. Os problemas financeiros e legais dos Monterrubio estavam se acelerando e Dona Remédios, sentindo-se encurralada, poderia se tornar ainda mais perigosa. Uma mulher que havia matado uma vez e havia tentado matar de novo, não hesitaria em usar métodos ainda mais diretos se sentisse que estava perdendo tudo. A guerra final estava prestes a começar. E desta vez, Valéria estava preparada para lutar com todas as armas que o destino lhe havia colocado nas mãos. O império dos Monterrubio havia começado a vacilar, mas ainda faltava o golpe final que o derrubaria para sempre. Enquanto isso, na mansão de São Luís Potosí, Dona Remédios recebia notícia após notícia de novos problemas legais e financeiros. Suas contas estavam congeladas, seus negócios estavam sendo investigados, seus empregados a estavam abandonando e seu próprio filho havia se tornado um bêbado que contava segredos de família em público. Pela primeira vez em sua vida, Dona Remédios Aguirre de Monterrubio estava experimentando o que significava ser vulnerável, estar encurralada, perder o controle. E como todos os predadores quando se sentem ameaçados, sua reação foi se tornar ainda mais perigosa e desesperada. A calma antes da tempestade final havia terminado. O que viria depois determinaria se Valéria finalmente obteria a justiça que havia estado buscando, ou se Dona Remédios conseguiria destruí-la antes que seu próprio mundo terminasse de colapsar. O desespero pode converter até as pessoas mais calculistas em bestas imprevisíveis. E Dona Remédios Aguirre de Monterrubio havia chegado a esse ponto de ruptura, onde já não se importava com as consequências nem com as aparências. Seu império desmoronava dia após dia,
Seu filho havia se tornado um alcoólatra que confessava segredos de família em público, e as autoridades de 2 países estavam fechando o cerco sobre seus crimes financeiros. Mas o que mais a atormentava não era a perda do dinheiro ou do prestígio social. Era saber que Valéria Santibanez continuava viva, sendo testemunha de seu crime e possivelmente planejando mais formas de destruí-la. Na mente paranoica de Dona Remédios, toda a cascata de desgraças que havia caído sobre sua família era culpa direta daquela caipira vingativa que havia se atrevido a desafiar os Monterrubio. Essa mulher me amaldiçoou, confessou Dona Remédios a Marina Delgado durante o que seria sua última reunião na mansão da família. Desde o dia em que a expulsei desta casa, tudo deu errado. É como se ela tivesse trazido uma maldição sobre nós. Marina, que também estava sentindo o peso da investigação criminal que se aproximava, tentava manter a calma, embora por dentro soubesse que ambas estavam à beira do precipício. Senhora, talvez devêssemos considerar nos afastar do problema, sair do país por um tempo, até que as coisas se acalmem. Não, rugiu Dona Remédios com uma fúria que assustou até Marina. Não vou fugir como uma criminosa. Esta é minha cidade, minha casa, meu território. Essa mulher não vai me obrigar a fugir do que é meu por direito. O que Dona Remédios havia decidido, em sua loucura crescente, era terminar o trabalho que havia começado meses atrás, mas desta vez de maneira direta e definitiva. Já não lhe importava que parecesse acidental ou natural. Ela queria que Valéria desaparecesse da face da terra e estava disposta a sujar pessoalmente as mãos para conseguir isso. Seu plano era brutalmente simples: contratar Silvério Malverde Guterres, o químico, não para um envenenamento lento, mas para um assassinato direto que parecesse um assalto comum em Vila de Reis. A ideia era que Silvério contratasse alguns delinquentes locais para que entrassem na casa dos Santibanez. Eles matariam toda a família como se fosse um roubo que deu errado, e assim eliminariam para sempre qualquer evidência ou testemunho que pudesse comprometer os Monterrubio. Quero que pareça que alguns ladrões entraram para roubar e as coisas saíram do controle. Ela explicou a Silvério durante uma reunião em um motel de beira de estrada nos arredores de San Luís Potosí. Toda a família tem que desaparecer. A moça, seus pais, a irmã, todos. Não pode sobrar testemunhas. Silvério, que até aquele momento havia trabalhado com venenos e métodos sutis, se sentiu desconfortável com a brutalidade direta que Dona Remédios estava solicitando. Senhora, isso vai gerar muita atenção. Uma família inteira massacrada vai despertar investigações que serão muito difíceis de controlar. Pouco me importa, respondeu Dona Remédios, enquanto lhe entregava uma maleta com 200 mil reais em dinheiro. Quero que essa mulher e sua família desapareçam antes do fim de semana. Encontre a maneira de fazer isso. Mas o que Dona Remédios não sabia era que Silvério havia começado a suspeitar que trabalhar para ela havia se tornado perigoso demais. As investigações governamentais e a atenção da mídia estavam fazendo com que qualquer associação com os Monterrubio fosse um risco enorme. Além disso, o plano de massacrar uma família inteira era extremo demais até para seus padrões profissionais. Silvério pegou o dinheiro, mas em vez de contratar assassinos, decidiu fazer algo que nunca havia feito em sua carreira criminal: advertir as vítimas potenciais sobre o perigo que corriam. Ele não o fez por nobreza ou arrependimento moral, mas por puro instinto de sobrevivência. Se Dona Remédios caísse, e tudo indicava que ela cairia em breve, ele não queria estar conectado a um massacre que inevitavelmente seria investigado a fundo. Era melhor quebrar o contrato e desaparecer antes que tudo explodisse. O aviso chegou a Valéria de maneira indireta, mas eficaz. Silvério contatou o jornalista Ricardo Herrera Molina, que havia estado publicando os artigos sobre a corrupção dos Monterrubio, e lhe proporcionou informação detalhada sobre o plano de assassinato
que Dona Remédios havia ordenado. Senhor Herrera, disse Silvério durante uma ligação telefônica anônima, a família Santibanez está em perigo imediato. Remedios Monterrubio acaba de ordenar o assassinato deles para este fim de semana. Não sou um homem bom, mas massacrar famílias inteiras está fora dos meus limites. Ricardo imediatamente contatou Valéria para alertá-la do perigo, mas também viu a oportunidade perfeita para armar uma emboscada que finalmente colocaria Dona Remédios atrás das grades de maneira definitiva. Senhora Santibanez, disse-lhe Ricardo durante uma chamada de emergência, tenho informação confiável de que Dona Remédios ordenou matar a senhora e toda a sua família neste fim de semana. Mas também tenho uma proposta que pode converter esta ameaça na evidência final que precisamos para destruí-la para sempre. O plano que Ricardo propôs era arriscado, mas brilhante. Usar Valéria como isca para que Dona Remédios se comprometesse pessoalmente na tentativa de assassinato, enquanto todo o encontro era gravado e filmado por câmeras ocultas. A ideia era fazer com que Dona Remédios acreditasse que havia encontrado Valéria sozinha e vulnerável para que ela revelasse suas verdadeiras intenções homicidas. É perigoso, admitiu Ricardo, mas se funcionar, teríamos evidência irrefutável de que Dona Remédios é uma assassina em série que tem estado tentando eliminar testemunhas. Seria o fim definitivo de sua impunidade. Valéria, que havia chegado ao ponto em que preferia arriscar tudo em uma jogada final do que continuar vivendo com medo, aceitou participar do plano, mas insistiu que sua família fosse levada para um lugar seguro antes que a operação começasse. Sebastião, Dona Esperança e Cristina foram levados discretamente para a casa de uns parentes em Águas Calientes, enquanto Valéria ficou aparentemente sozinha em Vila de Reis, mas na realidade rodeada de câmeras ocultas, microfones direcionais e equipes de segurança privada contratadas por Ricardo e financiadas pelo Jornal Nacional que estava cobrindo a história. A armadilha foi montada em uma noite de sexta-feira. Ricardo havia filtrado informação falsa através de contatos corruptos que ainda trabalhavam para os Monterrubio, fazendo-os acreditar que Valéria estava sozinha em casa, deprimida e vulnerável, sem suspeitar que sua vida estava em perigo. Dona Remédios mordeu a isca completamente. Em seu desespero e paranoia, decidiu que ela mesma iria à Vila de Reis para supervisionar o trabalho que havia encomendado. Ela queria ter certeza de que Valéria realmente morreria e queria ser testemunha pessoal da destruição da mulher que havia arruinado sua vida. Ela chegou à Vila de Reis no sábado à noite, acompanhada somente por Marina Delgado e um guarda-costas chamado Braulio Sandoval Herrera, um homem violento com antecedentes criminais que havia estado trabalhando para a família por anos. O que se seguiu foi uma confrontação que seria lembrada nos anais do crime em São Luís Potosí como uma das confissões mais completas e autodestrutivas já registradas. Dona Remédios chegou à casa dos Santibanez, acreditando que encontraria uma mulher indefesa que poderia intimidar ou eliminar facilmente. Em vez disso, ela se deparou com Valéria a esperando na sala, tranquila, sem medo, como se ela estivesse antecipando aquela visita por meses. Ora, disse Dona Remédios, entrando na casa sem ser convidada, seguida por Marina e Braulio, a famosa Valéria Santibanez. Você parece terrível, garota. Os remorsos por ter arruinado uma família decente estão tirando o seu sono. Pelo contrário, senhora Monterrubio, respondeu Valéria com uma calma que surpreendeu Dona Remédios. Eu durmo muito bem sabendo que a verdade sobre a senhora está vindo à tona. O sorriso de Dona Remédios desapareceu imediatamente. Que verdade? Suas mentiras e calúnias? Suas tentativas desesperadas de extorquir a minha família?